O general Erwin Rommel gozava de grande popularidade após suas vitórias na França, e com o cancelamento da Operação Leão Marinho, que tinha como objetivo invadir as ilhas britânicas, Rommel seria designado para um novo comando no fronte russo, durante a Operação Barbarossa. Contudo, o destino levaria o general a lutar em um cenário muito diferente das estepes russas. No norte da África, Mussolini ordenou uma ofensiva aos territórios sob domínio britânico. Contudo, a Operação Italiana foi um completo fiasco, e agora os domínios italianos na África estavam ameaçados. Como gesto de boa vontade para com seus aliados italianos, a Alemanha envia uma força expedicionária para a África, que daria suporte ao exército italiano. Eles ficariam conhecidos como os Afrika Korps. Foi entregue a Rommel o comando destes homens, com a ordem expressa de apenas dar suporte aos italianos e manter suas linhas e posições. Mas Erwin Rommel não se contentaria em ter um papel tão insignificante no conflito mais importante da história. Rommel deu início a operações ofensivas, e empregando a doutrina da guerra relâmpago no cenário de guerra africano, ele obteve consideráveis ganhos territoriais. Em 1942, o Afrika Korps foi reforçado com novos equipamentos e muitos suprimentos. Rommel agora se sentia capaz de derrotar os ingleses, mesmo contando com um exército muito menor do que o de seus oponentes. Seu primeiro grande objetivo era Tobruk, uma importante cidade fortificada líbia, que protegia um importante porto no norte da África. A tomada desse porto era essencial para abastecer de suprimentos os avanços das forças alemãs que rumavam em direção ao Egito Britânico. Em cooperação com os italianos, Rommel lideraria um ataque surpresa à fortaleza de Tobruk. Porém, o efeito surpresa da operação foi frustrado, já que os britânicos haviam quebrado a criptografia que os alemães usavam em suas comunicações. Mas as tropas aliadas não contavam com a ousadia e a capacidade de adaptação do general alemão. Rommel cercou Tobruk e, após dias de árduas batalhas, ele e sua divisão Panzer, que contava com pouco mais de 100 tanques, destruíram mais de 200 blindados inimigos. Mas grande parte do mérito das vitórias sobre os blindados ingleses não se devia aos tripulantes dos tanques alemães, mas sim aos operadores dos Flak 88, o canhão antiaéreo alemão de 88 mm, que Rommel empregava com maestria de forma alternativa como arma antitanque. Devido aos poucos obstáculos fornecidos pelo deserto africano, o canhão 88 podia ser usado para atingir blindados inimigos a uma distância de até 1 km com precisão cirúrgica, e nocauteava seus inimigos com apenas um único tiro. Em 21 de junho de 1942, a fortaleza de Tobruk se renderia, e Rommel faria mais de 30.000 prisioneiros de guerra, e capturariam toneladas de equipamentos e suprimentos. Essa vitória alemã foi um duro golpe para a moral do povo britânico, pois seu inimigo lutava em inferioridade numérica e com poucos recursos e suprimentos. A notícia da grande vitória de Rommel ecoava na Alemanha e no mundo. Por isso, Hitler o promoveria para o posto de marechal do exército alemão. É dito que, ao saber de sua promoção, Rommel teria falado que preferia ter recebido mais uma divisão. Erwin Rommel se encontrava no ápice de sua carreira militar. Seu rosto estava estampado em revistas do mundo todo, e ele ficaria mundialmente conhecido como a Raposa do Deserto. Mas Rommel ainda desejava expandir suas conquistas e chegar até o Canal de Suez, e estrangular o comércio marítimo britânico que abastecia seus domínios. Na Inglaterra, Winston Churchill estava furioso com a derrota britânica e disse a seguinte frase: "Derrota é uma coisa, humilhação é outra." E por isso ele mudaria o comandante do exército britânico no Egito, entregando o comando ao general Montgomery. O exército alemão agora se dirigia em direção ao Egito e combateria na mais decisiva batalha do teatro de guerra africano. Essa batalha ficaria conhecida como a Batalha de El Alamein. Rommel havia acabado de conseguir uma enorme vitória em Tobruk, e por isso o exército britânico ainda estava desorganizado e abatido. A Raposa do Deserto sabia que corria contra o tempo, pois suas linhas de suprimento estavam estranguladas, e por isso ele ficaria mais fraco a cada dia, enquanto os britânicos recebiam mais e mais reforços dia após dia. Perto da cidade de El Alamein, as forças do eixo e dos aliados colidiram. As tropas de Rommel seriam detidas por uma poderosa barragem de artilharia, e tanques falsos seriam usados para enganar e confundir os alemães. A força do exército aliado superava em muito seu oponente. A vitória aliada parecia questão de tempo. A resistência das linhas germânicas era notável, mas a falta de suprimentos limitava sua reação.
Por fim, a linha germânica romperia, e esse seria o início do fim dos Afrika Korps. Rommel, que só estava acostumado com vitórias, começava a sentir o amargo gosto da derrota. Em uma mensagem, Hitler ordenava que Rommel mantivesse sua posição e que lutasse até a morte com seus homens. Mas Rommel não condenaria seus irmãos de armas a uma morte sem sentido. E por isso, ele desobedeceria às ordens de Hitler e ordenaria a retirada. A forma como Rommel conduziu a retirada estratégica de volta para a Tunísia é considerada um grande feito militar, mesmo sendo atacado incessantemente pela RAF. E quase sem suprimentos, ele evitou que seu exército fosse cercado e completamente destruído. Ao chegar em Trípoli, Rommel receberia o reforço do 5º Exército Panzer, que contava com tanques modernos, incluindo os notáveis Tank Tiger. Rommel lamentaria ao pensar que se estes reforços estivessem disponíveis em El Alamein, tudo poderia ter sido diferente. As tropas alemãs estavam em uma situação terrivelmente difícil. Ao leste, os britânicos avançavam contra eles, e ao oeste desembarcavam as recém-chegadas tropas americanas. A campanha na África já estava decidida. As forças do eixo estavam apenas adiando o inevitável. Mas Rommel ainda arrancaria dos aliados uma última vitória. No Passo de Kasserine, 30 mil soldados americanos se deparariam contra 22 mil soldados do eixo. Mas os soldados americanos ainda eram inexperientes e lutavam contra homens que há mais de um ano lutavam incessantemente naquelas terras. Foi um verdadeiro massacre. Mais de 10 mil americanos morreram naquele dia, contra apenas 2 mil alemães. Mas o Afrika Korps não resistiria aos avanços britânicos. Rommel seria chamado a retornar para Berlim, enquanto seus homens se renderiam às forças aliadas. Por ter derrotado a Raposa do Deserto, o general Montgomery receberia um título de nobreza e se tornaria o Visconde de El Alamein. Em 1943, Rommel foi designado a supervisionar as defesas da Europa Ocidental contra um iminente ataque anfíbio aliado. Essas defesas eram conhecidas como a Muralha do Atlântico. Rommel, ao avaliar grande parte dessas defesas, as julgou ineficientes e obsoletas, principalmente na Normandia, lugar onde Rommel julgava ser o ponto mais provável para uma grande invasão anfíbia. Contudo, o alto comando alemão acreditava que o ataque se daria em Calais, e por isso grande parte dos recursos foram dirigidos para aquela região. Mesmo assim, Rommel fez o melhor que podia para reforçar as defesas da Normandia e preparou as tropas da reserva para agir rapidamente em caso de uma invasão naquela região. Porém, os alemães não estavam preparados para repelir a gigantesca força que invadiu as praias da Normandia, naquele que ficaria conhecido como o Dia D. Mesmo não contando com os homens e recursos suficientes, o exército alemão cobrou um alto custo de vidas aliadas a cada tentativa de avanço das tropas britânicas, canadenses e americanas. Rommel passaria a questionar a liderança de Hitler, e por isso membros do partido nazista começaram a vê-lo como um traidor e derrotista. Ele seria gravemente ferido quando seu carro foi atacado por um caça aliado, e enquanto se encontrava hospitalizado, ocorreu um atentado contra a vida de Hitler e uma tentativa de golpe de Estado, que ficaria conhecido como a Operação Valkyria. Devido à sua ligação pessoal com alguns conspiradores, Rommel foi acusado de participar do golpe, mas por se tratar de um herói nacional, lhe foi dada a alternativa de ser julgado e condenado à morte, e sua família também sofreria represálias, ou ele poderia cometer suicídio, e todas as acusações seriam abafadas. Rommel optou por tirar sua própria vida ingerindo veneno. Em 18 de outubro de 1944, ocorreria o funeral de um dos maiores generais do exército alemão. Ele seria celebrado pelo povo e receberia todas as honras militares que eram devidas a um herói nacional da Alemanha nazista. Apesar de ter tido uma carreira com momentos brilhantes, é importante lembrar que Rommel não é uma figura a ser admirada além de suas habilidades militares, pois até próximo ao fim da guerra, ele era um nazista fervoroso, profundo admirador de Hitler e antissemita.